Oi, Carol, bom dia para você. Ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. Esse envio do Ministério Público Militar é aguardado para hoje, porque hoje será a primeira sessão, o primeiro dia de funcionamento do Superior Tribunal Militar depois do recesso de fim de ano. A gente viu ontem o Judiciário retomando as atividades, né, com aquela cerimônia no Supremo Tribunal Federal, e o STM também retoma as atividades hoje. Os 15 ministros que compõem a Corte, 10 militares e 5 civis, também retomam os trabalhos, e por isso que é aguardado para esta terça-feira este envio dessa representação por parte do Ministério Público. Isso porque é uma previsão da Constituição, Carol. A Constituição prevê que, se militares forem condenados em penas com mais de 2 anos de prisão, eles precisam ser julgados também pelo STM para uma possível perda de patente e de posto militar, né? O termo que o jurídico utilizado é para saber se esses condenados são indignos do oficialato, ou seja, indignos de fazerem parte das Forças Armadas, né? A gente lembra que, no caso do Núcleo 1 da trama golpista, no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, as penas dos militares variaram entre 19 anos e 27 anos e 3 meses, que foi a pena recebida por Jair Bolsonaro, a maior de todas na trama golpista, justamente porque ele foi considerado o mandante, né, o organizador daquela tentativa de golpe depois da eleição de 2022. Então a gente vai ter a representação enviada pelo Ministério Público, além daquela contra Jair Bolsonaro, né, pedindo que o STM avalie se ele deve perder as patentes e os postos militares. A gente tem também os generais que foram ministros de Jair Bolsonaro, né, no governo dele, por exemplo, Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, que foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, e também, além desses 3 generais, temos também um almirante, né, o almirante Almir Garnier, que foi o comandante da Marinha. Vai ser a primeira vez, Carol, que o Superior Tribunal Militar vai analisar condenações de militares por crimes contra a democracia. E também, né, a primeira vez que a gente vai saber se esses militares vão perder, por exemplo, Carol, direitos como um direito a uma prisão militar. A gente lembra, né, que todos esses condenados à trama golpista, eles não estão em presídios regulares, né? No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só por ele ser militar da reserva, mas também pela condição de ex-presidente, ele está preso, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, numa sala de Estado Maior, né, num batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Mas os outros condenados estão em unidades militares, né? Alguns estão presos aqui no Comando Militar do Planalto, em Brasília, outros no Rio de Janeiro, também em instalações militares. Então, se eles perderem as patentes, no caso desses que foram ministros, né, eles podem sim ser transferidos para outro tipo de prisão, né, para cumprir a pena em regime fechado. Sobre o processo, Carol, depois que o Ministério Público Militar envia esses casos para o Superior Tribunal Militar, dentro do tribunal é feito um sorteio para se distribuir cada um desses casos para um relator, e também é definido um ministro revisor, Carol. No caso, por exemplo, se o ministro relator do caso for um militar, o revisor será um ministro civil e assim vice-versa. E aí, quando os processos forem distribuídos e os envolvidos forem intimados, aí sim a gente começa a ter os prazos processuais, né, para as defesas apresentarem as suas alegações, enfim, só depois que as notificações forem feitas. E sobre isso, Carol, a presidente do STM, a ministra Maria Elizabeth Rocha, convocou também uma entrevista coletiva para hoje à tarde, para falar, inclusive, aí sobre esse caso, né, sobre essas representações do Ministério Público Militar que tem a expectativa de serem enviadas hoje. Essa coletiva está marcada para as 4 da tarde. Lógico que a gente vai acompanhar e vai trazer atualizações aqui também amanhã, né, no Novo Dia, sobre o que aconteceu nesse caso, Carol.